Portanto, o jornalismo para mim é todo ele serviço público. Mas também é um negócio e isto é uma realidade absolutamente inelutável. Como conciliar ser um bem, não é uma mercadoria que se troque a troco de dinheiro, é um bem. A comparação é mal feita. Pode ser como o Serviço Nacional de Saúde, como o direito à educação, o direito à informação é um bem. E como é um bem, o preço é um preço que não pode ser só o dinheiro, não é? E isto é muito complicado e não vou resolvê-lo aqui, embora tenha algumas ideias, mas são daquelas ideias, daquelas palavras ou frases ou conceitos que não sei bem e os organizadores deste projeto. A outra falta-me uma palavra, que eu nem sequer sou uma defensora desta palavra, mas como nos meus estudos e trabalhos de investigação que tenho feito e entrevistas a jornalistas, eles respondem-me muitas vezes. Para ser, por exemplo, um bom jornalista é preciso ter bom senso. Por exemplo, a questão do bom senso não aparece ali, não aparece nos códigos, mas é uma palavra, é uma expressão, é uma ideia que os jornalistas assumem. Tem que se ter bom senso. Quando se trata de ver os equilíbrios, o que é significativo, como foi há pouco aqui falado, etc., aflora no verbo do jornalista a questão do bom senso. Por outro lado, também me falta ali, mas também é um conceito polémico, que é o interesse público. O que é o interesse público? Há bocado a Helena Garrido deu o exemplo de a notícia que nunca daria no Jornal de Negócios, que é a corrida aos depósitos. Haverá N questões que um jornalista, consoante o perfil do seu órgão de comunicação social, poderá dizer: o meu jornal, a minha rádio, a minha televisão, nunca daria esta notícia. E aí pode estabelecer-se alguma questão problemática e, portanto, é um conceito que talvez possa ser discutido neste ou noutros fóruns. Também me falta ali, mas penso que no artigo 8º, já várias pessoas falaram aqui, ou no ponto 8, que são palavras-chave hoje em dia nos média a nível da Europa, que são as palavras pluralismo e diversidade. Eu penso que o ponto 8 talvez possa ser atualizado. A diversidade não é sinónimo do pluralismo, mas são dois conceitos absolutamente fundamentais. Não dar só notícias de Lisboa, do Porto ou da Europa, em Portugal esquecem-se, por exemplo, as notícias da África. Agora temos muita Angola, porque Angola já tomou quase conta de 2/3 da economia nacional, mas de facto a diversidade das áreas geográficas, inclusive em todos os campos onde se fala, o desporto, só há futebol, não há mais nada. Portanto, a diversidade, o conceito de diversidade, que é fundamental que o jornalista tenha um olhar diverso. A questão da cidadania, eu tentaria fundir o ponto 2 com o ponto 10, fundir ou pelo menos dar-lhes uma... Porque vamos lá ver, já ouvi aqui várias pessoas falarem na questão dos cidadãos. Por um lado, esta questão do jornalista cidadão, que no meu ponto de vista é um absurdo. Mas há a questão, de facto, digamos, o compromisso primeiro do jornalista é de facto com os cidadãos. E tem de ser. E muitas vezes, eu própria, que sou muito curiosa, sempre fui e gosto de ir para os mercados e perceber o que é que as pessoas leem, porque é que estão a ler. Quando vejo uma pessoa comprar um jornal, às vezes falo com elas, gosto de saber, e as pessoas folheiam, o que é que isto tem a ver comigo? É uma pergunta que o jornalista deve fazer quando está, sobretudo os diretores, quem dirige, quem decide a agenda, o que é que isto tem a ver com o cidadão? Como é que se pode levar o cidadão comum, sem ser a classe, enfim, dos políticos, que é aquela dos políticos, dos comentadores, dos intelectuais que falam nas televisões e escrevem nos jornais? Porque é que os cidadãos não compram os jornais e não consideram que o jornal, a informação, é um bem de primeira necessidade? Porquê? O que é que falta? O que é que falta? O que é que isto tem a ver com a vida do cidadão comum? É uma pergunta que tem de se fazer. Por outro lado, concordo que falta a palavra rigor, mas o rigor é um conceito que tem de ser ele próprio desdobrado. Digamos que a verificação faz parte do rigor, sem verificação não há rigor, não é? A questão das fontes, que é uma questão absolutamente fundamental, e a questão da responsabilidade também. Eu poria a palavra poder no plural. Não é o poder, são os poderes. Cada vez mais o poder económico sufoca o jornalismo e, inclusivamente, sufoca o poder político de uma maneira muito pouco visível. E queria ficar por aqui.
porque não, havia mais coisas, mas não quero tirar mais tempo e peço desculpa porque tenho que sair para outra reunião. Deixa-me só dar uma pequena explicação, porque já tem havido várias intervenções, não é uma vossa. É só sinal que não consultaram o site. Porque nós no site, para não pôrmos aqui muitas páginas, as páginas que distribuímos, não pusemos os textos traduzidos dos nossos colegas americanos, o texto explicativo de cada um dos princípios. E no texto explicativo de cada um dos princípios, muitas destas questões, algumas não, mas aliás, em classe mas muitas destas questões, a questão do língua, a questão da diversidade, exatamente por ponto 8, só para, portanto, o ponto 8, a veracidade jornalística depende de uma cobertura noticiosa equilibrada, não deixa assuntos importantes de fora. O jornalismo deve ser visto como uma cartografia, produz mapas que informam os cidadãos sobre como navegar na cidade, sobre valorizar eventos que causam sensação, negligenciando confiável. O mapa também deve incluir notícias relativas a diferentes comunidades, não apenas geograficamente mais atrativas. As redações que integram diversidade de origens e perspectivas são as mais aptas a fazer. O mapa é apenas uma analogia. Educação e organização são eventos subjetivos em que isso diz a sua importância. Quer dizer, algumas das questões que levantaram aqui estão realmente explicadas. Agora, talvez, e isso foi muito importante, na verdade, ao sentirem que é necessária essa palavra, e como as palavras é essencial no jornalismo, é porque essas palavras eram aquelas que deviam estar no título e não aquelas que nós, numa tradução se calhar preguiçosa, pusemos aqui. Na verdade, o conceito está lá, depois da explicação, mas as palavras, eu estou a ver, as palavras são essenciais e eu acho que vamos trabalhar nesse sentido. Eu sou Paula Lopes, estou a fazer um doutoramento no ISCTE, em Sociologia, e estou a estudar a literacia mediática. A minha contribuição é com a palavra clareza. Eu acho que ali o ponto 7 deve dizer o jornalismo deve esforçar-se por tornar claro, relevante e interessante o que é significativo. Acho que numa em que vivemos uma sobredosagem de informação e num país com uma baixíssima taxa de literacia, acho que é muitíssimo importante para cada um de nós que torne a comunicação clara. Acho que o cidadão, de facto, amplia aquilo que os jornalistas fazem. Se o jornalista for suficientemente claro na sua mensagem, o cidadão, ao ampliar essa mensagem, ao reproduzi-la nas redes sociais, através do Twitter, por aí fora, está a passar bem a mensagem e não a deturpá-la. Portanto, eu acho que a palavra ali é clareza. Obrigada. Paula, depois acrescente isso lá no seu... Acrescento. Não levantei o braço. Eu tinha levantado. Bem, boa tarde. O meu nome é Maria João Carvalhas, eu não estudo jornalismo nem comunicação, estou no mestrado de edição de texto e, bem, o meu contributo para este debate viria no sentido de, para já, não sei se seria possível que alguém me explicasse no ponto 5 de que poder estamos a falar ali. E queria só deixar no ar. Posso ler? Ok. O jornalismo, como os americanos disseram, não é? Portanto, isto é uma tradução nossa, embora tenha um ou outro pontinho que nós metemos lá, isto é a tradução nossa daquilo que eles disseram. O jornalismo tem uma capacidade incomum para vigiar aqueles cujo poder e posição podem afetar os cidadãos. Portanto, é mais do que um poder. Os fundadores, está a falar dos pais fundadores norte-americanos, reconheceram que este é um baluarte contra o despotismo, o que os levou a assegurar uma imprensa independente, afirmada pelos tribunais,
da qual a cidadania depende. Como jornalistas temos a obrigação de proteger essa liberdade de escrutínio, não degradá-la com usos fúteis, nem explorá-la para fins comerciais. Isto é o que eles disseram. Aquilo que está no site é um bocadinho mais do que isto, mas o essencial é essa. Pronto, então é assim, a minha ideia é a seguinte, de facto aquilo é importante e nesse sentido até faz sentido, passa a redundância, mas tendo em conta a conjuntura em que vivemos, conjuntura jornalística, chamemos-lhe assim, em que, como referiu ali o meu colega, jornalistas, vemos alguns deles ficarem sem programas ou pronto, serem cortados quando expressam as suas ideias. Portanto, até que ponto é que de facto a ideia número 5, que eu acho que também tem um bocado a ver com o ponto número 9, quer dizer, até que ponto é que um jornalista é mesmo de facto livre de seguir a sua própria consciência? Quer dizer, e aí temos que ver, e se calhar por isso é que se calhar estamos aqui a distinguir jornalismo de referência e jornalismo do outro jornalismo, porque de facto há determinado tipo de jornalistas que se calhar ao seguirem a sua própria consciência, depois o jornalismo resulta naquilo que nós vemos hoje em dia. E acho que também é importante, como o meu colega referiu, procurar acima de tudo e primeiro que tudo a identidade da profissão do jornalista e do jornalismo, porque senão, quer dizer, isto, vou utilizar uma expressão, quer dizer, isto anda tudo um bocado abandalhado e como já foi referido também a ideia de todos os cidadãos poderem ser jornalistas, quer dizer, não é assim, não vamos generalizar, quer dizer, é uma profissão, nem todos os cidadãos podem ser médicos, nem todos os cidadãos podem ser advogados, nem todos os cidadãos podem ser bombeiros, assim como nem todos os cidadãos podem ser jornalistas, porque então não faltaria. Pronto. A minha ideia era esta, eu acho que é preciso definir, a ideia está definida aí e isso em papel e teoricamente fica bonito, mas de facto, na realidade, não é isso que se passa. Portanto, eu acho que o poder é que vigia o jornalismo e é importante que os jornalistas, ao quererem manter a profissão e a identidade da profissão e das suas funções, é importante definir quem é que está a vigiar quem de forma independente ou dependente ou... Pronto, era só isto. Obrigado. Boa tarde, o meu nome é Pedro Rainho, eu sou licenciado em jornalismo e cidadão em formação. Acho que é assim que me vejo, com muita humildade, e começo já por isto. Acho que uma das palavras que, ou um dos termos, um dos conceitos que falta ali é humildade. Acho que falta um bocadinho de humildade no jornalismo. Sou muito novo, eu fiz tenho um ano de experiência profissional como jornalista, que não me considero porque acho que é preciso muita experiência, é preciso muito trabalho de terreno, muito conhecimento para que nos consideremos jornalistas. A minha intenção a falar aqui, ao pedir a palavra aqui, era para dizer uma coisa ou duas. Há bocado o António José Teixeira disse que o jornalismo não pode, por princípio, ser gratuito. Eu percebo isto enquanto cidadão e enquanto elemento de uma classe que desempenha um papel que para mim é essencial para a democracia. O que eu pergunto é, será que a sociedade, será que os cidadãos percebem isto? Já se falou aqui algumas vezes na responsabilidade que o jornalista tem para com o cidadão, há também uma responsabilidade do cidadão para com o jornalista. Que responsabilidade podemos nós pedir? Quer dizer, que responsabilidade podemos pedir ao cidadão ao pedir-lhe que pague um preço por aquela informação a que está a aceder? Não sei se estou a ser claro, mas a minha ideia é: o jornalista desempenha um papel essencial no esclarecimento e na informação e na formação dos cidadãos. Como é que os cidadãos podem retribuir esse papel privilegiado que nós desempenhamos, que é o de escrutinar a realidade, de às vezes simplificá-la e de levá-la até ao cidadão? Espero estar a ser minimamente claro naquilo que estou a dizer.
Outra ideia que eu queria dizer, que eu queria transmitir era de que eu acho que no jornalismo cabe tudo, cabe as 1000 notícias à hora do online, mas cabe também um jornalismo mais refletido, mais amadurecido, mais pensado. Como é que se torna isto viável e sustentável? Não sei. Temos que pedir outra vez a responsabilidade ao cidadão. Que jornalismo é que o cidadão quer? No fundo, o meu pensamento vai sempre terminar numa ideia que é como é que podemos fazer um jornalismo válido, com valor, e como é que podemos pedir ao cidadão que nos dê esse privilégio de lhe dar esse material que é importante para a democracia, a meu ver. Yeah. Esqueci de trazer um rebuçado, gostava de dar um rebuçado ao primeiro que pusesse aqui um papel com uma coisa escrita. Não há rebuçados, mas haveria um grande prazer. Evidentemente que vocês podem ir ao online, não é ao site, mas de qualquer maneira gostava de ter aqui um testemunho de que esta sessão existiu, além da gravação que estamos a fazer, aqui assinado, uma assinaturazinha de algum de vocês. Se não há mais intervenções, eu só gostava. Portanto, no princípio, nós não íamos responder as perguntas e as reflexões que estão daí. Foram muitas reflexões, muito interessantes. Este é o terceiro, como o professor António Granado disse, é o terceiro. E há realmente já neste momento, este terceiro fórum, veio-se juntar a Coimbra e a Covilhã, há neste momento acumulado um conjunto de sugestões que eu acho que vão melhorar imensamente. Portanto, o trabalho final, que vai ser um trabalho também participado. De qualquer maneira, só por uma questão de esclarecimento, que é um problema que eu, como eu não sou, falou-se aqui que está a faltar memória das relações porque as pessoas estão a ser pré-reformadas. Eu não sou pré-reformado, sou reformado mesmo. Portanto, já não sou desses. Não é? Mas, para mal dos meus pecados, mas, na verdade, já quando, ainda quando não era reformado, muitos jovens a quem dei aulas, eu tive sempre dificuldade em passar esta ideia. E ouvia agora aqui também expressa e gostava de vos deixar essa mensagem. Em relação ao ponto 9, o jornalista deve poder expressar a sua consciência pessoal, não é? Aqui está, deve ser tipo, aliás, esta tradução é nossa, mas devem ser livres de seguir a sua própria consciência. A explicação que nós temos não são esta descrição. Todo jornalista deve ter um sentido pessoal de ética e responsabilidade, uma bússola moral. Cada um de nós deve estar disposto, se a justiça fosse cada um de nós deve estar disposto, se a justiça e a exatidão ou o rigor assim o exigirem, a exprimir e debater as nossas divergências, seja na redação ou na administração. É assim que os americanos dizem. As organizações noticiosas devem promover essa independência, incentivando as pessoas a dizer aquilo que pensam. Isso estimula a diversidade intelectual necessária para compreender e cobrir na forma precisa uma sociedade cada vez mais diversificada. É essa diversidade de mentes e de vozes, não apenas de números, o que realmente importa. No jornalismo português, desde o segundo Congresso de Jornalistas, que foi realizado em 1986, e já antes havia aquilo que nós chamávamos a cláusula de consciência, que é mais do que isto. Quer dizer, os nossos colegas americanos dizem que as pessoas têm o direito, devem ser incentivadas a poder livremente expressar e confrontar até as suas divergências, seja na redação, seja em relação aos patrões. A cláusula de consciência é mais do que isto. É o direito de um jornalista dizer eu não faço isso, porque penso de outra maneira e não é por causa disso que eu escrevo. É ir mais longe. A questão que alguns puseram, e que é uma questão que eu tenho ouvido ao longo de anos, não tem resposta. Quando a gente diz aqueles que quisessem devem ser livres de seguir a sua própria consciência, não há, eu não conheço país nenhum do mundo, nem provavelmente vai existir paraíso nenhum do mundo, nem na utopia, em que ao jornalista é garantido que ele pode seguir, que é livre de seguir a sua própria consciência, sem que tenha algumas penalizações. Ninguém pode garantir isso. Quer dizer, agora, que a sociedade,
que os próprios jornalistas assumam, não, nós somos livres de seguir a nossa vida e estamos dispostos a isso. Estamos dispostos a isso se a justiça e a exatidão, e eu digo mais, acrescento mais, como é que eu ia dizer? E se a consciência de que há valores que estão para além daquilo que é conveniente a se exigir. É no fundo o contrato que nós temos, que nós fazemos com a sociedade, quando exigimos, por exemplo, e quando a sociedade, embora cada vez mais com alguns limites, mesmo na lei portuguesa, nos concede o direito ao segredo profissional. O sigilo profissional está na lei, mas cada vez com mais restrições. Mas, na verdade, não há lei nenhuma que diga, olha, que não há juiz nenhum que nunca te obrigue a dizer alguma coisa. Nós podemos ir para a cadeia. A grandeza da profissão, se vocês quiserem a minha opinião, a grandeza da profissão é a profissão dizer, ou é os jornalistas dizerem assim, pois bem, eu tenho direito ao sigilo profissional, isso é uma responsabilidade em relação aos cidadãos, àqueles que em mim confiaram, e portanto eu estou disposto, porque a minha lealdade é para com os cidadãos e para com as minhas fontes, eu estou disposto a ir para a cadeia, se for necessário. Portanto, sobretudo aos mais jovens, quando nós estamos a dizer quando estamos a pensar numa carta de princípios, é uma carta de reivindicação de direitos, mas é também uma carta de responsabilidades. E, portanto, essa carta de responsabilidades, eu saber que os jornalistas portugueses, como os jornalistas norte-americanos, estão dispostos a seguir a sua própria consciência, é uma coisa que me conforta, porque é alguma coisa que diz aos seus leitores, aos seus ouvintes, aos seus espectadores, aos bloggers, aos internautas, a todos, aos cidadãos, dizem assim, há aqui uns tipos que querem levar a responsabilidade até ao fim. Não é? Essa é a grandeza do jornalismo. Não há ninguém que vos vá dizer, às vezes é preciso a gente ser despedido, imaginem. Há jornalistas que foram despedidos por seguirem a sua própria consciência, por divergirem publicamente. Há jornalistas que foram presos, e até recentemente, até nos Estados Unidos. Eles foram presos, porquê? Por se recusarem a revelar fontes. Mesmo quando o juiz disse para revelar fontes, porque a sua consciência e o seu sentido daquilo que é justo e o seu sentido da responsabilidade em relação às suas fontes, assim o exigiu. Portanto, só queria dar esse esclarecimento para que não se espere de uma carta de princípios uma espécie de salvo-conduto para que a gente fique sempre com emprego. Além se me dar licença, era só para reforçar esse aspecto da cláusula de consciência. Tu falaste. É que é a única. Da Comissão de Essa cláusula de consciência é a única para os jornalistas. É uma cláusula especial para os jornalistas. Não há outra profissão com esta cláusula. E então, ainda tem uma particular. É das mais avançadas da Europa, porque aparecem noutros países assim de forma muito suave, isso é um objeto também do meu estudo, por isso eu posso estar a dizer isto, e que permite que se o jornalista, porque não quer fazer... viola a sua consciência, é contra a linha editorial, por exemplo, do seu próprio jornal, ele pode ser despedido, mas esse despedimento equivale a um despedimento sem justa causa e ainda é indemnizado de acordo com a lei laboral, que agora há algumas alterações, mas existe. Portanto, esta cláusula, a nossa, que está contida no número 12 do Estatuto do Jornalista, até vai mais longe do que este princípio, vai mais longe. Naturalmente que, se me dá só para reforçar este esclarecimento, naturalmente que ela não funciona, não tem eficácia devido às circunstâncias todas que nós sabemos, económicas, políticas, aliás, ela é variável consoante este caldo, não é? Político, cultural, laboral. Mas aquilo que, por exemplo, nos parece num primeiro estudo que não vale nada, mas depois, com uma reflexão, verificamos que ela é um travão. Ela é um travão aos desmandos das administrações e aos desmandos. E, curiosamente, eu encontrei uma coisa curiosa, é que a Grã-Bretanha não tinha esta cláusula, não tinha, e em novembro, por causa do World News, daquela polémica das escutas, em novembro, vocês podem todos ir à net e encontram isto que eu vos estou a dizer, em novembro, a União de Sindicatos, que é uma união grande, não tem muitos sindicatos, pediu à Complaint Petition, Commission Petition, que é, digamos, a entidade deontológica da Grã-Bretanha, pediu para que isto fosse incluído, a cláusula de consciência, nos contratos de trabalho. Portanto, afinal de contas,
há algum sentido neste travão, não é? Naturalmente que isto tem outros condicionantes que não vamos aqui agora discutir, mas só para vos falar sobre a cláusula de consciência, que eu quando vi ali, fiquei também na dúvida se ali devia estar também independência, porque a nossa cláusula contém duas partes, uma independência e a outra consciência. E a independência é uma coisa que não dá direito ao despedimento, mas dá direito a dizermos nós não fazemos isto porque viola o nosso código deontológico, não é? E a outra parte da consciência é assim mais abrangente, mais profunda e podemos irmos embora com esse argumento que não fazemos determinada coisa, por exemplo, muda uma linha completamente diferente daquela que nós aceitamos nos editoriais, porque também há outra questão que foi levantada aqui por uma estudante, que é, quando entramos com a aplicação, sabemos qual é a linha daquele órgão? Devíamos saber, não é? Para sabermos se estamos em consonância a trabalhar ou não. Também isso é importante sabermos, senhora, o que é que está por trás do nosso órgão de comunicação social. Eu considero que isso também é importante. Não sei se deve estar aí, uma vez que isso são princípios, mas considero que se deve lá também. Pronto, era só uma chega que estávamos a falar nisto, porque isto é pouco falado. Infelizmente, devo-vos dizer com alguma tristeza, na nossa classe, pouca gente sabe o que é cláusula de consciência. Eu tenho perguntado, por causa do meu trabalho, um número grande de camaradas meus, e perguntam-me assim, mas o que é isso? Portanto, estão a ver, eu acho que há um pouco de confusão com a objeção de consciência no processo civil, na lei civil, não é? Acho que há um pouco de confusão. Há a objeção de consciência, pelos cidadãos têm razão, e há esta cláusula que foi feita só para os jornalistas. Pronto, é só um pormenor, desculpa lá de mas como estou agora a mexer nestas massas, não queria deixar de reforçar. Mais alguém quer fazer uma intervenção? Então, muito obrigado por terem vindo. Estamos finalizados aqui. Fiquem só a saber, portanto, vai haver, se quiserem ir, entretanto pensarem, para além de intervirem no site, os próximos fóruns vão ser no dia 17 na Universidade do Minho, no dia 26, 17 de abril, 26 em Porto Alegre, na Escola Superior de Educação de Porto Alegre, depois no dia 3 na Universidade do Porto, na Universidade da Faculdade de Letras, na Escola de lá, depois no dia 22 ou 23, agora não me lembro, na Universidade do Algarve. Depois haverá aqui um encontro que já é meio de reflexão e de apresentar já os primeiros resultados, sem data ainda, mas deve ser em junho, na Escola Superior de Comunicação, e depois em setembro nós desta equipa, comprometemos a apresentar no ISCTE, na sessão pública, essa Carta de Princípios. Só que entre a sessão talvez, entre o Algarve e a apresentação, vamos pedir ao Conselho Consultivo, a professores, que estejam interessados em discutir connosco a formulação final dessa carta. Não gostávamos que tivesse muito mais, o ideal seria que tivesse menos 10 pontos, mas na verdade, do nosso ponto de vista, não é? Faltam aqui coisas, não é? Por isso é que apontámos essas 4 hipóteses e hoje aqui eu gostei muito de ouvir, pessoalmente gostei muito de ouvir variedíssimas. Não são mudanças de palavras, que são mais de acordo com aquilo que nós achamos, não é? Como também alguns princípios algumas sugestões de princípios, de pequenas alterações e tal, que eu acho que podem ser muito obrigado. Aquilo fica lá sempre, o site está lá sempre, e portanto vocês mandem sempre para lá mensagens.